Frequentemente, a ciência é vista como objetiva e universal. Em contrapartida, os valores culturais são compartilhados por uma determinada sociedade ou grupo de pessoas. Quando olhamos para a história humana, percebemos que a ciência e a cultura caminham lado a lado, moldando nosso entendimento do mundo e de nós mesmos. Mas como essas forças interagem? Será que nossos valores culturais influenciam a ciência? Ou será a ciência que redefine nossos valores? Ao longo dos anos, os valores culturais das sociedades vêm moldando a ciência. Para conseguirmos entender mais sobre esses dois fenômenos, podemos procurar entender a antropologia. Segundo Levi Strauss, a antropologia é uma ciência que estuda o homem em toda a sua diversidade e que a cultura é um produto coletivo da vida humana, moldada por fatores históricos, geográficos e sociais. Com isto, conseguimos seguir para entender de que forma a ciência tem sido moldada pelos valores culturais das sociedades em que se desenvolveu ao decorrer das gerações. Esta ligação da ciência com a cultura são fenômenos que ocorrem desde antes que nos entendemos como seres humanos, pois todo aspecto evolutivo teve alguma influência em como a cultura iria se demonstrar em grupos da sociedade. Para que possamos entender como a cultura influencia a ciência e vice-versa, precisamos inicialmente entender como a ciência funciona, entender que a ciência nunca vai se limitar a uma coletânea de fatos sem embasamentos e provas. A ciência é, na verdade, um processo contínuo de investigação, experimentação e validação. Ela se baseia em métodos sistemáticos para observar fenômenos, então formular hipóteses e com isso testá-las, para então aí sim trazer essa ciência ao público, mas ainda assim aceitando a ideia que este conhecimento pode mudar. A cultura, por sua vez, desempenha um papel durante o processo de desenvolvimento da ciência em um todo. Ela influencia a forma como interpretamos os dados, quais questões sociais são investigadas e também influencia de que forma esse conhecimento chegará nesse grupo cultural. Essa ligação entre ciência e cultura muda e mudou com o tempo e pode ser vista em vários momentos da história. Um exemplo pode-se dizer que ocorreu na época do Iluminismo. As pessoas começaram a usar a ciência para questionar algumas crenças religiosas e buscar explicações mais racionais para o mundo. Por outro lado, muitas descobertas científicas surgiram, porque as sociedades tinham necessidades específicas, como resolver problemas de saúde, criar novas tecnologias ou entender melhor a natureza ao redor. O modo que a ciência e a cultura estão ligadas se torna cada vez mais perceptível com o surgimento de novas tecnologias. Tecnologias estas que rapidamente se integram na sociedade e moldam aquele grupo social, afetando suas opiniões, valores e dogmas. Pensem em celulares, que são o resultado de poucos anos de avanço científico e cada vez evoluem mais, e esta tecnologia moldou uma geração inteira e ainda molda, não só ela, mas também como as gerações passadas que assistiram ao surgimento dos celulares. Além disso, a ciência também é impactada pelas crenças, tradições e prioridades de cada cultura. Em algumas sociedades, o foco pode estar em resolver problemas práticos, como melhorar a agricultura ou combater doenças. Em outras, pode ser explorado o entendimento de questões mais abstratas, como a origem do universo ou os fundamentos da vida. Essas escolhas não são aleatórias, elas refletem o que cada sociedade valoriza. Observamos como cada sociedade conduz a ciência para atender seus próprios benefícios, seja em benefício individual ou coletivo. Por exemplo, no passado, algumas teorias científicas foram usadas para justificar desigualdades e o racismo, mostrando como a ciência pode ser moldada pelos valores e prioridades culturais de cada época. Aqui hoje com a Luana Laranjeira, aluna da UTFPR Ponta Grossa, está já no 6º período, terminando o estágio, né? A gente vai dar início para algumas perguntas para ela, que envolvem o estágio e tanto o curso. Bem, Luana, hoje eu vou te fazer algumas perguntas. Eu queria saber para você, qual é o papel da educação na construção de um entendimento entre a ciência e os valores culturais? Eu acredito que a educação ela é um ponto-chave
justamente porque ela intermedia esses dois aspectos. Pois veja bem, tanto a ciência, ela opera de uma certa forma, muitas vezes isolada, assim como os valores culturais. Então, durante a educação, durante o papel na escola, até o meu estágio, a gente consegue ver que a gente consegue, como eu posso dizer, a gente consegue linkar as duas. Então, ter essa ligação, consegue muito bem ver também os dois aspectos, tanto o aspecto científico quanto o aspecto de valor cultural. E a gente vê muito que o quanto o valor cultural e a ciência, eles ditam muito de cada aluno a sua personalidade e as suas posições frente à sociedade. Concordo plenamente. Então, a gente vai partir para uma próxima pergunta. Eu queria saber para você, como que você explicaria a relação da ciência e a cultura para alguém que não tem muito entendimento sobre? Bom, eu diria que é um aspecto muitas vezes controverso, então muitas vezes ele tenta se afastar um do outro, mas ele sempre vai estar ligado. Então, muitas vezes, uma pessoa com um valor cultural próprio, estando dentro do meio científico, ele vai muitas vezes buscar nesse valor cultural ter como posso dizer, uma aprovação, mas eu diria que é uma pesquisa justamente científica que venha desse viés de valor cultural. Então, que ele vai ter esse caminho ali, nesse viés, tá? Concordo plenamente. A cultura, ela influencia muito na ciência, etc. E a última pergunta para você hoje, Luana, eu queria saber como você avalia a diversidade cultural dentro da ciência. Se há realmente um espaço ali suficiente para se integrar, né, a perspectiva cultural das pessoas dentro da ciência, se ela influencia realmente. Eu acredito que cada vez mais a gente está conseguindo isso, cada vez mais a gente está dando um aspecto cultural, essa diversidade cultural para próximo da ciência. Mas, quanto muitas vezes eu vejo ciências mais antigas, menos eu vejo essa diversidade cultural. Então, eu sinto que tem-se pouco, mas está aumentando ao que aumenta as gerações, ao que as gerações passam. Então, eu vejo muito mais essa geração que está vindo com uma diversidade cultural muito maior, indo para um meio científico também muito ligado uma coisa com a outra. Assim, eu agradeço muito. Obrigada, Luana, por participar dessa entrevista com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Voltando aqui com mais uma entrevista, aqui eu e a Luana estamos com a professora Kátia. Oi, tudo bom? Boa tarde. Então, professora Kátia, você poderia me falar com o que você trabalha um pouquinho? Eu sou professora de Ciências Humanas aqui no campus da UTFPR Ponta Grossa, né? Eu sou professora das disciplinas que envolvem uma discussão da ética e a profissão na área das engenharias, e trabalho com algumas outras disciplinas que envolvem a questão da sociologia do trabalho e da tecnologia. Né? Nessas discussões, sociologia do trabalho e tecnologia, entra um pouco na questão da cultura também. Ok. Então, professora Kátia, eu gostaria de saber sobre o teu ponto de vista, o que você acha, como professora, como que você enxerga a relação da ciência e os valores culturais em diferentes sociedades? Olha, observando a sociedade industrial, né, a sociedade que nós vivemos, né, é uma sociedade que o consumo é baseado na produção industrial, né? Então, a relação entre ciência e os valores culturais é definida muito pelo processo de industrialização, né? É o processo de industrialização que acaba influenciando como que a cultura, e no caso, vamos pensar a cultura como consumo, né, acaba se manifestando. A tarefa da ciência qualquer é aprimorar os processos tecnológicos, aprimorar os processos da produção das coisas e dos objetos e também conversar e dialogar e aprimorar a discussão sobre os comportamentos. Então, numa sociedade industrial marcada por uma desigualdade material, marcada por processos de construção de hierarquias culturais, né, que levam à manifestação da violência simbólica, a tarefa da ciência, fundamentalmente, é fazer a desconstrução desses processos de violência simbólica,
É a tarefa também da ciência fazer a descrição, né, e a denúncia dos processos de desigualdade material e, nesse sentido, contribuir para avançar em processos de formação da tecnologia mais voltadas para a crítica e mais voltadas para a questão da solução de problemas, né, que nós vivemos hoje relativos à emergência climática. Ok. Então, professora, eu gostaria também de fazer outra pergunta para você. Eu queria saber também como você avalia a diversidade cultural dentro da ciência, se há um espaço ali dentro para diferentes perspectivas culturais. Quando a gente pensa em termos de perspectivas culturais, a gente tem que pensar imediatamente no movimento Mulheres na Ciência, né? É o movimento Mulheres na Ciência que vai dar uma inflexão, vai dar uma mudança no cenário científico, marcadamente, né, machista, com uma visão eurocêntrica, né, da ciência, e o movimento Mulheres da Ciência, que caminha junto com todo um processo de discussão sobre a relação ciência e os saberes ancestrais e tradicionais, permitem que a gente possa observar no campo da produção científica a manifestação da diversidade. E essa manifestação da diversidade é algo que é necessário hoje para que a ciência consiga dar um salto de qualidade no processo de construção de uma crítica à produção industrial, uma crítica à compreensão que existe hoje na sociedade sobre a questão da emergência climática e o papel da diversidade, o papel das mulheres, o papel das pessoas trans, das pessoas negras no processo de produção da ciência. Assim, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você agora. Eu queria saber o que você acha da ciência, se ela pode ajudar a preservar os valores culturais ali, ou ela sempre vai tender a substituir esses valores culturais por novos. É que a gente tem que entender a ciência, né, a partir de várias perspectivas. Por exemplo, eu compartilho uma perspectiva da ciência, que a tarefa da ciência é a crítica. Sendo a crítica, com certeza, fazer a desconstrução e um olhar avaliador, né, analítico, sobre os processos culturais. Quando a gente observa, né, a manutenção de hierarquias culturais na sociedade, que trazem tanto sofrimento no cotidiano, né, das pessoas, a tarefa da ciência justamente combater essas hierarquias culturais no âmbito, né, da discussão científica, na contribuição, né, para a compreensão da existência dessas hierarquias, para poder, inclusive, desconstruí-las, né? Então, na perspectiva científica, a perspectiva científica que eu compartilho é essa sempre da crítica que a ciência vai fazer, transformando a cultura. Então, novos movimentos, novos modelos culturais, com certeza, devem surgir, se manifestar, aparecer, na medida em que a ciência faz todo esse movimento de crítica, de análise, né, de imersão na relação social que se manifesta na sociedade. Sim, a ciência tem que avançar, a sociedade tem que avançar. Né? É o papel da ciência, né? Uma ciência que tem que estar aliada à contribuição para a melhoria da vida das pessoas, né? Não o contrário. Okay. Né? Obrigada, professora Kátia. Eu agradeço super essa presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Voltando com mais uma entrevista, eu estou aqui com... Então, meu nome é Alan Vaz Mainardes, eu sou licenciado em Ciências Biológicas pela UEPG e atualmente eu sou mestrando aqui no projeto de Ensino em Ciência e Tecnologia da UTFPR. Então, Alan, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre o teu mestrado. Eu gostaria de que você me explicasse como que o teu trabalho no mestrado consegue conciliar com a ciência e os valores culturais, como essas duas coisas se relacionam, pode se relacionar ao teu mestrado. Perfeito. Então, o meu trabalho, ele relaciona questões sociocientíficas com música, especificamente música brasileira. Então, eu acredito que a música brasileira, como ela é muito plural dentro de um país, né, continental como o Brasil, tem muitos estilos musicais. Então, eu acredito que o meu trabalho, ele contribui muito nesse sentido de poder apresentar até mesmo músicas que muitas pessoas não tiveram contato,
ou até mesmo reviver músicas da cultura brasileira que não estão tão em alta hoje em dia, né? Hoje em dia muitas plataformas deixam muito em alta as que estão mais ouvidas, né? Então, somente as músicas que são mais tocadas no momento, enquanto nós temos muitas músicas que são produzidas e já foram produzidas que abordam contextos de ciência com muita criticidade que poderiam ser apresentadas e levadas para a sala de aula de uma forma lúdica e, por consequência, crítica dentro da sala de aula com os alunos. Então, o meu trabalho ele se preocupa nesse sentido, em abordar músicas não somente pela melodia, mas principalmente pelas letras e o que elas têm a dizer para a população. Não uma música vazia e simplesmente comercial, como é as que estão mais em alta no momento, né? Assim, acho muito importante, realmente, ela influencia bastante também nos valores culturais das pessoas ali, também pode acabar influenciando na parte científica do que as pessoas vão buscar, né? Sim. Eu queria te fazer outra pergunta também, como que você explicaria ali os valores culturais e a ciência para uma pessoa que não sabe nada sobre isso? Certo. Então, dentro da minha pesquisa, eu estabeleci uma oficina para trabalhar com futuros professores e professores. Então, eu trago sugestões em como os professores poderiam abordar isso numa sala de aula para apresentar isso para pessoas, no caso, alunos de ensino fundamental ou anos finais, de sexto a nono ano, músicas que, por um acaso, eles não tiveram contato em nenhum momento da vida, sejam músicas antigas ou até mesmo recentes. E aí, através da música, eu apresentaria não somente a melodia, a canção, mas faria um trabalho para que, dentro da música, o aluno consiga reconhecer as questões sociocientíficas e consiga entender a criticidade, o que o autor quis dizer com aquilo e qual a interpretação que a pessoa tem após ouvir a música. Então, a arte, né, a relação entre arte e ciência está muito presente no meu trabalho. A música, no meu ponto de vista, é uma das formas de arte mais acessíveis que se tem para a população. Ela está em qualquer plataforma, seja na internet, na televisão, no rádio, que mesmo que as pessoas não escutem tanto rádio hoje, mas ainda é super acessível. Então, apresentar primeiramente a música para o aluno já seria, para uma pessoa ou um aluno que nunca teve contato com isso, já seria algo até relativamente simples. O segundo passo, que seria um pouco mais complexo, que é trazer a interpretação dentro dessa música por parte desse indivíduo. Então, seja uma interpretação que traga um contexto triste, um contexto social, um contexto que traga muitas vezes algo que é difícil dentro do meio daquela pessoa. Um problema, por exemplo, que eu comento e abordo na minha pesquisa é a relação da internet em contrapartida com a água. A diferença da porcentagem da população brasileira que tem acesso à internet hoje que supera a porcentagem das pessoas que têm acesso à água tratada. Então, as prioridades das coisas, então, isso com certeza traz uma criticidade e, por consequência, relaciona-se com a cultura também. Nós temos a sorte de viver num país que tem uma quantidade de água muito acessível para pelo menos muita parte da população, mas ainda tem muita gente que não tem acesso à água tratada constantemente. Então, isso não é somente uma questão que envolve ciência e cultura, ela envolve, acima de tudo, política também, né? Assim, eu concordo plenamente. Então, Alan, agora eu vou te fazer a última pergunta. Eu queria saber, do teu ponto de vista como mestrando, como que a ciência ela pode respeitar a diversidade cultural. Perfeito. Então, essa é uma pergunta muito boa, na realidade, ela é até um pouco complexa de responder, porque a gente poderia falar sobre muitas coisas quando se pensa em respeito e diversidade cultural, no ponto de vista científico. Porque se a gente pega o histórico da ciência mundial, eles nunca se preocuparam, muitas vezes, com as diversidades culturais. A ciência é muito pautada na extração, né, no extrativismo, e principalmente em explorar recursos naturais, muitas vezes de populações que são carentes de alguma coisa. Então, a ciência, ela sempre tem um interesse, né? A ciência, ela não desenvolve uma tecnologia porque ela quer simplesmente melhorar a vida de uma população. Estamos trazendo aqui para vocês esse recurso que vai só melhorar a vida de vocês e não queremos nada em troca. Isso não existe, né? Ele sempre tem algo que vai ser garantido em troca. Então, uma coisa que tem que ser sempre levada em consideração é
as lideranças políticas que, por consequência, financiam a ciência, como que elas respeitam a diversidade cultural da população, seja por causa de questões de moradia, seja por questões de acessibilidade de algum recurso, seja até mesmo questões religiosas, ou, por consequência, crenças, costumes que também precisam ser respeitados. Então, a primeira coisa que provavelmente tem que ser feita é uma análise populacional, fazer um levantamento do que a população realmente está necessitando, para que na sequência seja feita uma intervenção. Uma intervenção nunca pode ser iniciada antes de que uma pesquisa seja feita. O problema é que é ao contrário que acontece. Nós não vamos simplesmente, um exemplo que acontece, na região amazônica, por exemplo. Nenhuma das populações nativas que vivem na Amazônia são consultadas antes de que uma extração de regiões de árvores sejam derrubadas, por exemplo. Ou outra coisa, regiões que têm um grande impacto por causa de mineradoras. A população também não é consultada. E aí a gente tem, por consequência, uma série de represas que acabam passando por processos de rompimento devido a uma falta de consulta, muitas vezes não só de cientistas, mas também da população. E aí, quando vai ver, os acidentes acontecem, as situações difíceis acontecem, e quem sofre é sempre a população. Sempre rompe, vamos dizer assim, quem sofre mais é a população mais carente, mais pobre. Então, essas questões de análise populacional precisam ser muito consideradas quando eu penso na ciência. Outra coisa também que eu acho que é muito importante é tentar levar para a população, por mais que muitas vezes a população não se interesse por isso, mas tentar levar para a população o conhecimento. A ciência, ela tem que ser apresentada. Não é simplesmente, a gente fala de ciência, naquele ponto de vista que as pessoas acham que ciência é dentro de um laboratório, o pessoal fechadinho, de jaleco, é vidraria. Não. Nós aqui, o que vocês estão fazendo é ciência. Um trabalho muito importante, por sinal. Falar sobre cultura é falar sobre ciência também. Dentro da cultura, a gente consegue explorar uma série de coisas. E, por consequência disso, abordar também o respeito. O respeito dentro de algo que a gente fala numa sala de aula, quando a gente está conversando com alunos, a gente vê diferentes personalidades, diferentes ideias dos alunos e diferentes formas de viver. Às vezes, dentro de uma sala de aula, a gente já tem uma pluralidade de opiniões de um determinado assunto. E aí o professor conversando com eles, dialogando, sempre tentando ser o máximo mais claro possível para que aquilo traga para os alunos uma clareza diante do que eles entendem por respeito e por cultura. Porque simplesmente respeitar não é simplesmente, às vezes, não falar de algo. Tem gente que acha que é isso, né? Não vou falar sobre o que você pensa porque eu respeito a sua opinião. Não é bem assim. A gente pode respeitar falando sobre aquilo, né? Enfim, então eu acredito que respeitar a diversidade cultural dentro da ciência em resumo, é uma atividade difícil, no ponto de vista da ciência. Mas eu não acho impossível. Porém, depende de lideranças que queiram respeitar e não simplesmente explorar. Sim, depende muito da liderança que quer trazer o conhecimento. Mas, Alan, eu agradeço muito a tua presença e realmente, muito obrigada. Muito obrigado. Estamos aqui agora com mais uma entrevista. Eu estou com o professor Edson aqui. Eu sou o professor Edson Jacinski, professor de Filosofia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa. Atuo nos diferentes cursos da graduação, licenciatura em Ciências Biológicas, Engenharias, Tecnologias e trabalho com a formação social e humana em disciplinas que são afins relacionadas a questões da ética, questões da filosofia, da ciência e tecnologia, e também uma disciplina específica voltada às relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Ok, professor. Eu gostaria de fazer algumas perguntas que são um pouco voltadas também para a sua área, que envolvem ali valores culturais e a ciência. Eu gostaria de saber de você se você acredita que a ciência ela é neutra ou ela está constantemente sendo influenciada pelos valores culturais ali da época. Então, a neutralidade da ciência, ela é uma questão do campo interdisciplinar, vamos dizer assim,
História e Filosofia das Ciências e das Tecnologias. Na filosofia, especificamente, esse tema faz parte da epistemologia, que trabalha com os fundamentos do conhecimento científico e tecnológico. Também pode dizer que é um tema bem interdisciplinar dos estudos sociais, da ciência, tecnologia e sociedade. O que prevaleceu ao longo do século XX foi uma visão chamada positivista, neopositivista, que defende que a ciência é uma atividade neutra e livre de valores. E mais do que isso, uma visão chamada internalista, que acaba tentando estabelecer uma separação clara, né, entre a atividade científica e a atividade social, cultural, econômica e política. E, além disso, uma outra diferenciação que faz é entre fatos comprovados pela ciência e valores, que seriam duas coisas diferentes. Essa visão que acabou prevalecendo ao longo do século XX, e ainda há uma boa parte da comunidade científica que se pauta nessa visão positivista, mas ela foi alvo de um intenso debate ao longo do século XX por cientistas, seja das ciências naturais e também das ciências humanas. E, em especial, considerou-se a necessidade de entender a ciência como uma atividade humana que precisa ser situada no tempo, no espaço. Então, ela faz parte da cultura e é condicionada pelos valores culturais da sua época, do seu tempo. Então, do ponto de vista desse olhar mais, digamos, amplo do debate epistemológico, seja por cientistas das ciências naturais e ciências humanas, esse questionamento ele se mantém vivo e atual. Inclusive, ele está presente nos documentos que orientam as diretrizes educacionais, que acabam estabelecendo a necessidade de que a ciência seja apresentada de maneira contextualizada, relacionando inclusive com os valores da sociedade. Eu me posiciono dentro desse debate a partir dessa compreensão da ciência como uma atividade que deve ser contextualizada social, culturalmente, portanto, ela é influenciada por valores sociais, econômicos, políticos, culturais. E a história da ciência, nessa abordagem mais contextualizada, ela mostra vários exemplos de como a ciência acabou desenvolvendo pesquisas relacionadas a situações muito próprias, né, de cada contexto histórico, social, econômico, político. Alguns exemplos são bem clássicos, mas eles são marcantes, como no caso do século XX, o projeto Manhattan, que financiou as pesquisas de energia nuclear e o desenvolvimento da bomba atômica. Claramente, esse projeto científico só foi possível graças aos interesses políticos, bélicos que estavam em jogo, né, e que financiou esse projeto de desenvolvimento da energia nuclear. E assim a gente pode ter vários outros exemplos da história da ciência, como no caso do problema que a gente tem envolvendo a fome no mundo, que ela não é um problema novo e que sempre houve a promessa de que a ciência e também a tecnologia
no século XX teriam condições de resolver esse problema. E, inclusive, no século passado ocorreu a famosa Revolução Verde, né, com o uso intensivo de fertilizantes, de produtos desenvolvidos pela indústria química para aumentar a produtividade, né, dos alimentos. Mas se percebeu que essa Revolução Verde nunca conseguiu combater efetivamente a fome, que ainda é um problema atual. Então, para entender, né, uma situação como essa, é preciso perceber como a ciência está muito relacionada a situações contextualizadas e relacionadas a valores políticos, econômicos, sociais, que fazem parte de cada momento e cada contexto. Então, penso que esses exemplos já são bastante enfáticos para ajudar a compreender essa não neutralidade, né, da ciência. Sim, professor, realmente. Eu gostaria de saber agora de você como os avanços científicos e tecnológicos têm alterado as tradições e práticas culturais, em sua visão. Eu acho que essa questão está muito vinculada à pergunta anterior, porque quando a gente compreende a ciência como uma atividade cultural situada no tempo e no espaço e atrelada a interesses e valores, vai perceber que ela, sem dúvida, vai fazer parte da forma como a sociedade vai ser construída e desenhada, seja para ordenar essa sociedade, seja também para enfrentar os problemas que a sociedade apresenta. E então nós temos exemplos disso na história recente, vamos dizer assim, na história moderna, a partir do momento em que ocorreu a Revolução Científica Moderna, atrelada à Revolução Industrial, a gente pode dizer que foi ocorrendo o processo de modernização da sociedade. A sociedade é, a princípio, sociedade europeia, mas essa modernização acabou se estendendo a boa parte dos outros países do mundo. E essa modernização acabou, por exemplo, estabelecendo um processo de urbanização de boa parte desses países. A maior parte das pessoas acabou indo para a cidade, acabou tendo como principal opção de sobrevivência o emprego nas indústrias, que desenvolviam atividades produtivas utilizando de forma bastante significativa de conhecimentos científicos e de inovações tecnológicas. E ao longo do século XX, esses exemplos de como esse desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico acabam desenvolvendo também o tipo de sociedade que se tem, esses exemplos eles vão se tornando cada vez mais enfáticos. Eu coloco um exemplo que são a revolução dos meios de comunicação social no século XX. Rádio, televisão, cinema, que alteraram de forma significativa a forma de interação humana, a forma de comunicação. E, mais recentemente, a própria revolução da informática, com o advento, né, da vida digital, da internet e das redes sociais, que estabeleceram uma outra forma muito diferente, né, de interação dentro da sociedade, de como as pessoas vivem no espaço e no tempo. Então, valores que anteriormente não estavam presentes, como os valores relacionados a uma convivência através
das redes sociais, da internet, em que existe a percepção de interações que são bastante imediatas, né? A noção de tempo, espaço vão se alterar, né, de maneira substancial, muito diferente do que gerações anteriores, 20, 30 anos atrás, viviam. Né? Então, não há dúvida que são situações que mostram que realmente o desenvolvimento científico e tecnológico vai estabelecendo também formas de como a sociedade vai se organizando, se reconfigurando. E também eu gostaria de mencionar na própria relação com o ambiente, como a ciência e a tecnologia tiveram um papel crucial. E, nesse caso, nisso que a gente chama de modernização, não modernidade, com a revolução científica, a revolução industrial, o modo de relação com a natureza se alterou de forma radical. Se começou a compreender a natureza como objeto de conhecimento e objeto a ser dominado e controlado e explorado para os fins econômicos. Então, nunca se viu, não é, em um período tão curto da nossa história, em 300 anos, um nível de consumo da natureza, e que nesse viés da modernidade, vinculado ao capitalismo, a natureza é vista como recurso natural, nunca se viu em um período tão curto, né, um alto nível de consumo, né, da natureza, ou o que chamam de recursos naturais. O que, por exemplo, o que seria muito pautado numa visão antropocêntrica, né, de valores, que é muito diferente, por exemplo, da cultura dos povos ancestrais, tradicionais, as populações indígenas, que tinham uma outra forma, e as que hoje ainda sobrevivem, estão presentes entre nós, tem uma outra forma muito diferente de relação com a natureza, pautada por outros valores. Né? Então, não há dúvida que essa relação e conexão entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, ela é muito intensa e ela faz parte da maneira como a nossa sociedade vai se configurando, se organizando, mudando. Talvez a grande questão que fica é qual que é a possibilidade que nós temos de participar dessas mudanças, dessas alterações. É possível que a gente possa pensar numa democratização do desenvolvimento científico e tecnológico, que ele seja configurado de maneira a proporcionar um maior bem-estar, uma maior justiça social e ambiental. Essa que acho que é uma questão que a gente está vivendo nos tempos atuais e me parece que é crucial de maneira imediata e também para as futuras gerações. Sim, realmente uma boa questão, professor. Agora, a gente continuando no mesmo raciocínio, para a gente fechar a nossa entrevista, eu queria saber se hoje em dia a gente pode dizer que os valores culturais, eles estão influenciando agora o que a ciência está. Eu perguntei, né, se a ciência estava influenciando os valores culturais, agora eu quero saber se os valores culturais eles estão influenciando a ciência. Em sua visão, continuando no mesmo. Também é uma ótima pergunta, as três são muito boas, e essa pergunta dá a oportunidade de a gente também falar sobre um outro movimento que ocorre da sociedade e das diferentes populações, etnias, culturas, na sua relação com o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, um movimento que envolve repensar toda essa forma como a modernização e a modernidade foi construída baseada no desenvolvimento científico e tecnológico, que foi mais ou menos imposto por uma parte da sociedade para todos os povos e culturas,
e que já há cerca de 4, 5 décadas tem havido um intenso movimento de consciência global dos problemas do desenvolvimento científico e tecnológico. A gente pode situar o próprio movimento ecológico na década de 60 do século passado e os próprios estudos ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, eles estão muito relacionados também a uma militância, a uma prática de engajamento de pesquisadores junto com as comunidades, populações originárias, no sentido também de questionar efeitos problemáticos do desenvolvimento científico e tecnológico e que tem levado a uma insustentabilidade, não só ambiental, mas também social, para uma boa parte das populações que acabam ficando muitas vezes excluídas desse desenvolvimento científico e tecnológico, e mesmo tendo a sua condição social, econômica, agravada por esse modelo de desenvolvimento científico e tecnológico dominante. Então, esse movimento tem sido importante no sentido de mostrar a necessidade de que haja um diálogo intercultural de saberes. Considerar que a ciência e a tecnologia está muito atrelado a uma cultura, que é a cultura ocidental, mas na nossa sociedade existem muitas outras culturas que também têm seus conhecimentos, também têm suas sabedorias, também têm suas tecnologias. Algumas delas, inclusive, podem ser extremamente importantes para a gente buscar solução para os problemas graves, seja ambientais, sociais, econômicos, que as populações de diversos lugares do mundo têm vivenciado. Então, esse movimento que já tem uma história, e um bom tempo, pelo menos 5 décadas, a gente pode falar, ele aponta para essa necessidade de transformação da forma como vem ocorrendo o desenvolvimento científico e tecnológico. E, então, a gente pode dar alguns exemplos, no caso, por exemplo, no campo da produção agrícola, em que a gente tem um modelo econômico dominante que está pautado pelo desenvolvimento do agronegócio, que utiliza de forma intensiva os agrotóxicos, ou o modelo baseado, por exemplo, em produtos transgênicos, e a gente tem, ao mesmo tempo, um movimento de valorização da agricultura tradicional, da agroecologia, de práticas milenares da agricultura, por exemplo, está pautada na escolha das melhores sementes para conseguir dar continuidade às plantações e que consigam dar conta dos problemas relacionados à alimentação, à produção de alimentos. Esse é um exemplo. Na área da saúde também a gente pode ver como conhecimentos de povos indígenas sobre plantas, sobre ervas medicinais, têm sido importantes, inclusive, às vezes, apropriados de maneira não ética, pela indústria farmacêutica, através da biopirataria, mas que, de qualquer maneira, esses conhecimentos que hoje são reconhecidos como importantes e que, inclusive, tem uma lei que protege esses conhecimentos tradicionais que podem nos ajudar nessa área do campo da saúde. E eu diria agora, de maneira em especial, um exemplo que é bastante enfático para uma situação emergencial que a gente vive com as mudanças climáticas. Os povos da floresta, não só povos indígenas, mas povos ribeirinhos que
vivem não só na região amazônica, mas em boa parte, né, de regiões, seja da Mata Atlântica, área rural, né, tem seus conhecimentos e tem já um conhecimento sobre uma forma de convivência com os outros seres vivos, com as plantas, com os animais, que é pautado pelo respeito à natureza, né? E também de entender a necessidade de que haja um equilíbrio, né, na relação do ser humano com a natureza de modo geral. Então, os conhecimentos desses povos, os valores que eles compartilham na relação com a natureza, podem ser muito importantes e preciosos para que a gente possa pensar numa sociedade mais sustentável num futuro, não é, que seja, digamos, pautado por uma outra forma, né, de relação com a natureza, né, com mais sabedoria e sem essa ostensividade, né, de busca de exploração da natureza, que acaba sendo um processo que pode ser extremamente delicado para o futuro da humanidade, né? Então, é um momento em que realmente está muito propício para que esse diálogo intercultural seja retomado e que ele possa cada vez mais influenciar, ajudar, inclusive, a democratizar o desenvolvimento científico e tecnológico. Sim, obrigada, professor. O senhor trouxe muitos pontos importantes. Eu agradeço muito a presença do professor, realmente. Obrigada. Eu que gostaria de agradecer, Vitória, esse convite que vocês fizeram. É um tema que eu me identifico muito, né, seja na minha pesquisa no mestrado e no doutorado, acabei me debruçando bastante sobre questões como essa, e também atuando aqui como professor, pesquisador, em projetos também de extensão. É um tema que eu acho extremamente importante dentro da nossa Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Parabéns para vocês e ao professor aqui que está orientando o trabalho de vocês. Obrigada, professor. A ciência, nutrida pela cultura, reflete a alma de cada sociedade, enquanto a cultura, enriquecida pela ciência, expande novos horizontes. Essa interação contínua reflete a complexidade da humanidade, onde a racionalidade e o simbólico se encontram. Ao integrar ciência e cultura, não se torna apenas um exercício de diálogo, mas um método para encontrar soluções inovadoras que respeitem a diversidade e promovam o bem-estar coletivo. É preciso reconhecer que o desenvolvimento científico será renovador se caminhar lado a lado com os valores culturais, sendo essencial para construir uma humanidade mais unida e consciente.